O que me levou a escrever o livro sobre o crime da baronesa, eu dei esse título, O Crime da Baronesa, né? Foi exatamente a curiosidade de verificar se o que já havia sido escrito sobre esse caso correspondia realmente a uma verdade processual ou foi fruto da imaginação de classes políticas, de classes rivais, de classes antagônicas, certo? E aí eu fui escrever sobre quem era a Ana Rosa Viana Ribeiro, conhecida como a Baronesa de Grajaú. Aquela mulher que passava para a sociedade a imagem de uma dama, de uma pessoa educada, na verdade, trazia consigo a personalidade, o temperamento de uma pessoa violenta, certo? E aquilo não era notado até que ela recebeu, por compra do marido, 2 escravos, um chamado Jacinto e outro chamado Inocêncio, eram 2 crianças. E eles eram irmãos. Então, o Jacinto morreu primeiro do que o Inocêncio. Porém, quando o Inocêncio morreu, foram levantadas uma série de questões com relação à morte de Inocêncio e pela proximidade com a morte de Jacinto, que era seu irmão, que ambos morreram proximamente. E aí, quando surgiu a história de que o Inocêncio teria sido possivelmente assassinado, que a morte dele poderia ter sido possivelmente decorrente de um homicídio e não de um evento natural, entra em cena um grande amigo da família, o médico Antônio Santos Jacinto. E este médico, ele deu um atestado dizendo que a causa da morte da criança teria sido hipoemia intertropical, causado por vermes nematóides do tipo Ancylostomos duodenalis, né? Mas o delegado de polícia questionou isso e determinou que fosse feita a exumação do cadáver da criança, porque já havia um outro laudo de outros peritos dizendo que a criança apresentava no seu corpo indícios, vestígios de pancadas na cabeça, de lesões no pulso, como se ela tivesse sido amarrada. Porém, como os inimigos políticos do Barão de Grajaú estavam no poder, o secretário de segurança na época, que era chamado de chefe de polícia, ele não aceitou essa tese. Mas entra em cena, neste caso, um jovem bacharel em Direito, que se formou na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito do Recife, que foi os primeiros cursos de Direito criados no Brasil. Portanto, essa questão da escravidão no Maranhão, que envolveu personagens históricos como Ana Jance, a baronesa, o médico Antônio Santos Jacinto, o próprio Barão de Grajaú, é algo que é condenável hoje por nós. Porém, essa era a regra da época. Sabe por quê? Porque a Constituição do país, o próprio Código Criminal do Império, via o escravo como coisa. O escravo não era pessoa. Na lei da época, o escravo não era pessoa. O escravo era coisa e objeto de propriedade do seu senhor. Portanto, se o senhor matava o escravo, nada acontecia.